Tá? Não existe não operacional e operacional ali quando tratava de outras receitas, né? É bom frisar isso aí para vocês. Já vou deixar nesse demonstrativo aqui para dizer para vocês a DRE, a DLPA, né? A DLPA também, a gente monta ela e também os sistemas também montam, né? Aqui, oi. Sem exceção. Sem exceção. Já está saindo assim. Já está saindo. Só o balanço. Ele está trabalhando em cima do demonstrativo ainda. Tá? Então, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né? Onde tem a distribuição de lucro, eu faço os demonstrativos todos aqui para fazer isso daí. Eu vou aproveitar que eu estou nisso daqui, que eu já vou tocar dentro trabalhar com vocês na ITG. Ele fala lá da responsabilidade, né? Nós temos lá uma carta de responsabilidade que fala disso, né? Aí eu fui questionado numa cidade interior fazendo o curso. Eu disse para a pessoa que me fez a pergunta: veja bem, lá na ITG 1000 nós temos uma carta de responsabilidade que nós temos que pegar todo ano do nosso empresário. Eu vou mostrar para vocês logo após eu terminar aqui. Então, o que acontece? Você pode ser responsabilizado por atos, né, que você desconhece dentro da empresa. Então, uma das maneiras de você evitar futuras penalidades perante o Conselho Regional, que é um órgão fiscalizador da nossa atividade profissional, é você colocar isso dentro do seu balanço, dentro do seu livro diário, dentro do seu livro razão. O que eu faço? Quando eu vou pegar a assinatura dos meus clientes no livro diário, livro razão, eu levo um demonstrativo para que ele assine e marco uma reunião com eles. E faço lá que eles me assinem essa reunião de sócios. Por que eles estão fazendo? Eu faço isso. É para me salvaguardar, né, de tudo aquilo que foi feito na escrituração. Eu pego do exercício de 2012, faço a inserção dessa reunião de sócios. Isso aqui vocês conseguem pegar no Google, na internet, né? Na FENACON tem esse modelo de reunião de sócios, né? Então o sócio está testando aqui que foram aprovadas, né, os demonstrativos de prestação de conta dos sócios administradores referente ao exercício de 2012, né? Aí eu coloco lá e tal, né? O tomado de contas vai debaixo sobre o balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis previstas em lei. Se ele aprovar isso daqui, isso aqui é um dos mecanismos que vem me salvaguardar futuramente de alguma penalidade do Conselho Regional ou de Contabilidade, tá? Alguma questão ainda? Né? Então vamos voltar aqui ainda. Opa. Então, os nossos balanços agora vão ficar assim, né? Na primeira coluna eu tenho o exercício em curso que eu estou fechando. Na segunda coluna o exercício anterior, tá? Também no passivo a mesma coisa. Outra novidade, né? É reserva de lucros. Nós temos que ter reserva de lucros. Seu Everaldo, pois não. Zero. Pode ser, aqui no balanço fica o de abertura, né? Agora na DRE não tem como se apurar, né? Concorda comigo? Na DRE você não apurou com resultado, você não sabe o que aconteceu. Aí eu tenho feito isso, tá? Eu não, porque lá no meu escritório a gente contabiliza todas, né? Então nessa coluna aqui, ó, se você vai iniciar o contabilidade 2013, aqui fica 2013 e aqui fica 2012. O que eu vou colocar aqui? O balanço inicial de abertura que você fez. Certo? Aí continua, né? Aí fica diferente se você vier para a DRE, né? Porque aqui vai ficar tudo zerado, né? A coluna anterior, que você não apurou em base de resultado. Mas aqui você tem essa situação, né? Então, voltando aqui, ó, dizendo para vocês que nós temos uma reserva de lucros. O Sr. Everaldo vai demonstrar isso aqui para vocês didaticamente e mostrar a lei aonde está. Onde está isso daqui, né? Outra coisa, não existe mais lucro do exercício no balanço, gente. Ou é lucro acumulado ou é prejuízo acumulado. Tá? Você pode ter dentro do teu balanço
a conta de lucro do exercício, que você apurou o lucro do exercício, foi lá para o PL, e depois você pega aquele lucro do exercício, faz todas as demonstrações que tem que ser feitas dele, e do saldo você pega e joga para lucros acumulados. Não existe lá agora lucro de exercício anterior. Você pega o balanço, lucros de exercícios anteriores, lucro do exercício. Não existe mais. É lucros acumulados ou prejuízos acumulados. O Severaldo vai tratar disso aí com vocês com mais particularidade, tá? Nossa demonstração está aqui. Alguma pergunta sobre como você se proceder na abertura, de um balanço de abertura? Sim. Não, mas aí eu acredito que você vai ter que fazer o seguinte. Você vai pegar 31 de dezembro de 2012. Olha, veja bem, o microempreendedor individual, ele tem uma declaração a ser feita mensal. Você sabia disso? Do faturamento? Aquela declaração que vai servir de base para você fazer a informação do seu faturamento para essa empresa. Ela tira nota? Umas tira e outras não. Correto? Hã? Não, se ele tiver o bloco de notas, você registra pelo que ele tirou de notas. E apura-se as despesas que tem e vem com esse valor até o mês de março. No mês de março ele saiu do MEI e veio para o Simples, não foi? Ele não está obrigado à escrituração? Então traz lá desde janeiro, se for possível. Ok? Se for possível, tá? Então, pessoal, eu estou fechando... tem aqui. O artigo 193... né, que trata dos 5% da reserva legal, né, que ela tem uma finalidade de assegurar, né, a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital social. Então, a finalidade dessa reserva legal ela não poderá exceder a 20% do capital social. Severaldo vai demonstrar isso aí para vocês. Batuta aí, vocês vão ficar craque nisso aí. Aí eu trouxe uns questionamentos aqui que sempre estava me perguntando, né? A escrituração contábil é obrigatória para todas as entidades, inclusive as microempresas? Quem está respondendo isso aqui, gente, é o Conselho Federal, não é eu não, tá? Pergunta, sim, os profissionais da contabilidade estão obrigados a aplicar a ITG 1000, que são a resolução aprovada pela resolução 1330, do item 2 da referida interpretação, determina que a mesma deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza ou porte. Né? Então, nós temos que atentarmos para a exigência da legislação e outras normas aplicáveis, se houver. Né? Eu não falei para vocês que o regime de caixa estava extinto pelo Conselho? Está aqui, ó. O contabilista da entidade pode optar por utilizar o regime de caixa ou de competência para o registro das suas operações. Não é permitido o regime de caixa para registro de atos e fatos contábeis. Né? Então, está aí. O regime de competência é definido pela Resolução 750, né? E a Resolução 1121. Fonte, Vice-Presidência Técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Outra. Toda entidade está obrigada ao registro livre diário. A obrigatoriedade do livro diário está prevista no item 10, a letra B da ITG 2000, Resolução 1330, e não havendo nova nenhuma exceção. Não quer dizer, se o livro diário é exigido para as empresas comerciais, então nós temos que trabalhar em cima disso. Né? Está previsto no Código Civil Brasileiro. Não falei de manhã para vocês a obrigatoriedade? Ao artigo 1180 e 1181. Está aí, tá? Questionamento. É porque é o seguinte, o CPC, quem é estudante ou passou para a faculdade antes da criação do CPC, que foi em 2005, o CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O Brasil teve que adotar as normas internacionais de contabilidade, nossos balanços iniciados a partir de janeiro de 2008. Lá em 2007, nós tivemos que fazer 2 balanços, um balanço societário e um balanço fiscal, para atender a norma. Tá? Aí, então, estava havendo uma confusão. O CPC ele é um órgão
vamos dizer assim, que ele emite termos técnicos, né? E o Conselho Federal faz o referendo daquilo lá, né? Então ele está perguntando qual é a diferença entre as resoluções editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e os pronunciamentos. O CPC emite pronunciamentos técnicos e orientações e interpretações. O Conselho Federal é um desses órgãos reguladores, portanto, as normas emitidas pelo Conselho Federal têm os pronunciamentos do CPC como sua base. Entretanto, os pronunciamentos técnicos não têm força de lei, enquanto que aqueles emanados pelo órgão regulador, entre eles o CFC, têm força de norma. Vocês lembram da Lei 12.249? Ficou o primeiro slide que eu apresentei para vocês, que lá em 2012 alterou, 2011, alterou a norma. Então, o Conselho Federal passou a editar as normas contábeis no Brasil, né? E estou terminando aqui, deixo essa frase do Mahatma Gandhi para vocês. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados, né? Eu concluo assim, se você não fazer escrituração, você não vai ter resultado nenhum, né? E já vou partir para a ITG 1000, tá? E depois a gente já vai para o intervalo aí. Ué, até 4 horas eu termino aqui, aí você já vai ficar até 6 horas, não vai? 5h30? 5 horas eu estou saindo, né? Aí, pessoal, antes de eu vou fazer aqui. Vou passar o vídeo, não. Vou passar aqui direto na ITG 1000. Foi bem rapidinho, tá? Se vocês fizerem um questionamento, a gente vai. Então, a resolução 1418 foi editada em dezembro de 2012, com vigência a partir de janeiro de 2012. Ah, mas peraí, então o Conselho está me cobrando escrituração desde 2012? Não, é isto que está escrito. Está dizendo que a ITG 1000, que é a resolução 1418, você passa a adotar os procedimentos dela a partir de janeiro de 2012. Não quer dizer que você vai fazer a escrituração só a partir de janeiro de 2012, não. A adoção da norma que é de janeiro de 2012, tá? Que a contabilidade você tem que fazer desde quando a empresa foi criada, não é verdade? O alcance dessa norma, não precisa nem de trabalhar muito, é para as empresas do Simples Nacional, tá? Eu vou bem rapidinho aqui, depois para a gente dar tempo aqui do seu Everaldo concluir o serviço dele aqui. Então, essa normativa é exclusivamente para as empresas do Simples Nacional, tá? A adoção dessa interpretação não desobriga a microempresa e empresa de pequeno porte a manutenção da escrita contábil. Então, quer dizer, matou de vez. Se o Código Civil determina que nós temos que fazer a escrituração e as normativas do Conselho Federal também está determinando, acabou, nós temos que cumpri-las, né? Aí vamos lá. A microempresa ou empresa de pequeno porte que não optar pela adoção dessa interpretação deve adotar as normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais completas. Então, eu prefiro que vocês dão uma lidinha na ITG 1000, na 1330, né, e faça a aplicabilidade nas suas contabilidades, né? As definições, nós temos um glossário, né? Nesse glossário, com a adoção das normas internacionais de contabilidade, houve assim, uma redefinição de alguns conceitos até então que a gente já tinha conhecimentos, né? Por exemplo, ativo biológico. O que é ativo biológico? Né? Aí a gente fica assim, né? É todo ser vivo, até planta. Tá? Então, quando vocês forem fazer a adoção dessa norma, das normas internacionais ao padrão, aliás, a aplicabilidade da norma contabilidade brasileira aos padrões internacionais, nós temos que ler esse glossário que está na resolução 1285. Tá? Outra coisa interessante que eu esqueci de falar para vocês aqui é o seguinte: nessa ITG 1000, ela não trata de leasing. Se ela não trata de leasing, você vai ter que reportar onde? Lá na TG 1000, que trata das empresas do lucro presumido. Então, o que não tiver aqui nessa normativa, você tem que reportar a outra lá, tá? A escrituração dessa é realizada através da resolução 750 de 93, que eu já falei isso para vocês. Olha aqui, ele reafirmando de novo a extinção do regime de caixa, né?
Está falando que as receitas, despesas e os custos do período da entidade devem ser escriturados contabilmente de acordo com o regime de competência. Né? Aí tem empresas aí do Simples Nacional fazendo regime de caixa. Né? Eu não sei como é que vocês vão fazer isso aí. Né? Tá? O lançamento do livro diário deve ser feito diariamente, permitido, contudo, os livros auxiliares. O Everaldo não demonstrou aqui que o livro auxiliar de fornecedor ele faz fora da contabilidade? A lei também está permitindo que você faça isso. Né? A maioria está falando que você tem que fazer de acordo com a ITG 2000, que é a escrituração contábil aprovada pela Resolução 1330 de 2011. Tá? Nós não estamos fazendo nada fora da lei. Tudo dentro das normativas. Tá? É aquilo que eu tinha falado, que não estiverem os eventos, né, que não estiverem cobertos para essa normativa, você pode fazer a interpretação de outras normas. Né? Criou aqui, para salvaguardar a responsabilidade do profissional da contabilidade, ele deve obter a carta de responsabilidade da administração da entidade da qual ele trabalha para ela, né, presta serviço. Só que essa carta de responsabilidade, a gente vai mostrar aqui para vocês, a gente já solicitou isso no Conselho Regional de Contabilidade e semana passada eu estive lá no Conselho conversando com o Wagner, que é o vice-presidente de fiscalização. Ele falou assim que o pessoal do Conselho está trabalhando uma normativa de inserir a carta de responsabilidade dentro do contrato de prestação de serviço. Porque do jeito que ficou essa norma, todo ano nós temos que pegar essa carta de responsabilidade do administrador. Uma assinatura dele para dizer que todos os eventos que ele faz lá na empresa dele é fidedigno as suas operações. Né? Aí, os custos dos estoques têm que ser avaliados de que jeito? Né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? O PEPS, né? Ou, se você não tiver condições de fazer pelo sistema de método ponderado. Né? Os produtos em estoques acabados é o valor estimado por este venda, e os produtos de estoque em elaboração, né? Evidentemente, os custos incorridos, né? Até aquela presente data. Ativo imobilizado deve ser escriturado pelo seu valor de custo inicial, né? O valor depreciável, né? O custo menos o valor residual do ativo deve ser alocado no período de uso de modo uniforme ao longo da sua vida útil. Você não viu o seu Everaldo conversando aqui de manhã com vocês? Que se você tem um veículo que ele roda só aqui na cidade de Goiânia, que é asfaltado, ele demora 20 anos, 30 anos para acabar, não é verdade? Se você já pegar um veículo lá na cidade de Mossoró, lá que trabalha com sal, quanto tempo vai esse carro, esse caminhão? Então, por isso que a gente fala que a adoção dessas normas brasileiras de contabilidade, ele vai trazer a essência sobre a forma. Então, ela ficou um pouco subjetiva. Né? Se esse veículo roda aqui em Goiânia, eu tenho uma previsão de que ele vai durar 30 anos, eu vou depreciar ele de acordo com o que eu quero depreciar. Você vai fazer aqui o demonstrativo, Everaldo? Aí o que acontece? Se eu acho que ele vai desgastar em 5 anos, vai, em 5 anos. Mas vem cá, onde é que eu tenho que fazer isso? Notas explicativas. Você vai ter que abrir lá nas notas explicativas e dizer que aquele veículo, sim, assado, trabalha sim, assado, e que o trajeto dele é Goiânia-Brasília, que vai demorar 30 anos para acabar e tal, né? E aquele que está lá carregando sal, ele vai ter um período de 5 anos só, né? Você quer fazer esse exemplo aí, Everaldo? Acende a luz aí. O Everaldo gosta de dar esse exemplo aqui para vocês. Sintam o que é planejamento tributário. Bem, pessoal, você tem ideia? Essa é uma coisa real. Cheguei no fim do ano, a empresa me apresentou um lucro de mais ou menos 1.500.000. E teve um lucro distribuído de 750.000. Eu não tinha feito ainda o resultado de depreciação. Aí o resultado da depreciação apresentou 3 milhões. Aí eu estou com prejuízo de 1.500.000. Eu podia distribuir lucro? E agora, José? Aí que nós falamos. Então, chamei os donos da empresa. Nesse ano de 2011, nós vamos determinar que a depreciação não é de 20%, pronto. E vamos colocar agora. Ela vai ser de 5%. Pô, 5%. O caminhão só dura 5 anos? Que conversa é essa? Então,
Eu fui lá, apresentei 1.500, ela me apresentou uma despesa, vamos supor, de 500 mil, depreciação, né? Viu? Essa despesa de depreciação menos 1.500 dá quanto? 1.000 de lucro, né? Olha só. Eu posso distribuir 750, não posso? Viu? Aí a lei facultou fazer isso. Aí ela não falou assim? Que eu vou depreciar de acordo com a vida útil? Então, mas o caminhão não está parado não. Ele está trabalhando sim. Mas eles caminham lá, é tudo que a mecânica dele lá, eles fazem coisa. Então, a única saída que eu fiz foi essa aqui, e da agora para frente ela não vai depreciar 20%, vai depreciar 5%, mas tem que fazer um laudo que provando que a depreciação do ano não foi de 20%, que o caminhão, a vida dele dentro do ano, ele não depreciou 20%. Fiz o laudo e os caminhões estão lá. Então, eu só coloquei 500 de depreciação e distribuí o lucro de 1.500. Pronto. Viu? E eles ficaram satisfeitos, mas infelizmente eu perdi a firma também. Por causa de preço. Mas aí também vocês têm que entender que isso aqui é um planejamento tributário, né? Tem que ter ousadia para fazer também. Tá certo? E a gente trabalhamos nessa área contábil e a gente tem que beneficiar os nossos empresários, né? Para que a gente possa também beneficiar os nossos bolsos, né? Então, pessoal, aí se você evidenciar desvalorizações, que são essas desvalorizações? Um veículo seu tomba, um sinistro, né? Aí o que você tem que registrar isso na contabilmente? Você tem que registrar isso como perda por desvalorização. Tá? Um veículo seu, você comprou ele deu um sinistro, tombou, incendiou e tal. Então você tem que fazer esse valor. O que é o valor recuperável do bem? Né? O valor recuperável do bem, você tem que escriturar da seguinte forma. Se você tem esse mesmo caminhão, né, você entende que daqui 10 anos, você compra um caminhão por 100 mil, só para vocês exemplificar. Vocês concordam comigo que daqui 5 anos esse caminhão pode valer 50 mil? Vamos pensar assim, a desvalorização seja em torno de 50%. Então, esse é o valor recuperável do bem. E vai trazer um retorno para a minha empresa. Tá certo? Então, eu não posso depreciar ele além dos 50 mil. Eu só posso depreciá-lo até os 50 mil. Tá? Então, isso é o que é o chamado de valor recuperável. O que está falando aqui. Tá certo? Isso está dentro do CPC, seção 17, que trata de ativo imobilizado. É um livrinho marrom editado pelo Conselho Federal de Contabilidade que trata disso. Tá? Está dando aqui, ó, são exemplos de redução do valor recuperável, né? Declínio significativo do valor de mercado, obsolescência e quebra. Né? Então você tem que fazer esses registros de acordo com o que está mandando a norma. Né? Terrenos é registrado lá numa conta de ativos, não se deprecia terrenos. Construções ou edificações pode ser depreciável. Tá? As receitas de vendas de mercadoria, o Several também vai demonstrar isso aqui, devem ser registradas apresentadas de maneira líquida, né? Deduzidas dos impostos, igual nós fazemos hoje. Receita bruta menos os impostos ali. Tá? Receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na proporção em que o serviço for prestado, não é verdade? Então, é aquela figura do recebimento pelo regime de caixa, né? Quando houver incerteza de recebimento de clientes, isso aqui não mudou, fica registrado lá na conta de créditos para perdas de créditos para liquidação duvidosa. Então, tudo normal ainda na norma, tá? As demonstrações contábeis a gente já disse para vocês em 2 colunas. Isso aqui estão dizendo aí que o fluxo de caixa, demonstração, isso aqui já foi falado para vocês. No balanço patrimonial, agora, não sei se vocês sabem, é ativo circulante, não circulante, né? Vocês sabiam disso ou não? É ativo circulante, não circulante, tá? Até 12 meses para ativo circulante, superou a 12 meses não circulantes, tá? E mesma coisa aqui. Aí as notas explicativas.
né? Essas notas explicativas, ela tem alguns requisitos que tem que ser anotado junto com o balanço patrimonial. Vocês têm que fazer essas notas explicativas, tá? Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês o que eu fiz lá para minhas empresas do Simples Nacional. Está aqui. Contexto operacional. Eu vou dizer o nome da minha empresa, o local onde ela está, o que ela faz. Apropriação, né? Aprovação das demonstrações. Eu não falei lá do reunião de sócios, né? As demonstrações contábeis inerentes ao exercício tais, né? Sendo apresentadas, né? Foram aprovadas pela administração da empresa no dia 31 de janeiro através de ata de reunião de sócios. Por quê? As notas explicativas estão pedindo isso. E vocês têm que colocar. A declaração de conformidade. Como é que você fez sua escrituração? Qual normativo que você utilizou? As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas da ITG 1000, né? Resolução, aplicava às empresas do Simples Nacional. Porque quem vai analisar o seu balanço, fazer uma análise de balanço, precisa de saber dessa informação, né? Reconhecimento das receitas e despesas, né? Que eu adotei o regime de competência. As empresas do Simples não são obrigadas a adotar o regime de competência, né? Caixa ou equivalente de caixa. Quem mexe aí com cheque pré-datado pode registrar até 90 dias de liquidez do cheque como caixa ou equivalentes de caixa, né? Superou a isso, você tem que adotar na tua contabilidade o cheque em cobrança, ou clientes a receber, ou cheque... muita gente coloca cheque em liquidação, alguma coisa assim, mas tem que ativá-las, né? Até 90 dias você pode colocar como caixa ou equivalente de caixa. Passivo contingente, os eventos subsequentes relevantes. Nós não temos, de vez em quando a gente encontra algumas situações assim, ó, a empresa tem um passivo trabalhista correndo lá no valor de 200 mil, bem superior ao faturamento da empresa. Aí você é obrigado a colocar, ele não é um evento subsequente relevante para a empresa? Aí você vai ter que colocar lá que existe na Justiça Trabalhista, um processo, você não pode colocar nome de pessoas, né? Existe um processo assim que está sendo recorrido pela empresa e que não sabe o desfecho disso, né? Mas lógico que vai colocar isso em termos técnicos, né? Para que possa orientar quem está olhando a tua empresa ou quem está investindo na sua empresa para saber disso. Agora, você já pensou uma empresa que fatura 100 mil e tem um débito trabalhista de 200? Difícil, né? As depreciações, já tinha falado para vocês, esse é o período de vida útil da empresa. Os estoques, que regime que você utilizou, né? Então, tudo isso está sendo previsto na normativa aí, tá? Aqui que eu falei para vocês, ó, declaração explícita e não reservada de conformidade com essa interpretação, descrição resumida das operações da entidade e suas atividades principais, né? Principais atividades, referência às práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, descrição resumida das políticas contábeis significativas da entidade, descrição resumida das contingências passivas, né? Que são os débitos trabalhistas, autos de infrações, né? E qualquer outra informação relevante adequada à compreensão das demonstrações contábeis. No caso do Severaldo não falou lá da depreciação, aqui você vai citar, ó, elaboramos um termo técnico, um laudo técnico assim assado, e consideramos que a nossa depreciação para o exercício tal será considerada pelo índice tal, né? Aplicamos isso de conformidade tal, com a legislação tal, e pronto. É isso que vocês têm que determinar lá, tá? O plano de contas, isso já foi falado para vocês no início, né? Que a gente só colocou aqui só para referenciar, né, as contas que tem dentro do plano de contas. E é aqui a carta de responsabilidade, né? Então, a gente tem que elaborar essa carta e levar para o empresário para ele assinar, né? Você já pensou, que eu for ler os termos dessa carta, né? Aí ele vai declarar para nós, né, que ele é responsável pela empresa, que os controles internos adotados para nossa empresa são de responsabilidade da administração, estão adequados ao tipo de atividade e volume, que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente à legislação vigente, né? Que as informações registradas no sistema de gestão, né, que é o programa dele de RP que ele tem lá, né, interno, denominado sistema de uso, são controladas e validadas em documentação que suportem, né, sendo de inteira responsabilidade do nosso conteúdo de banco de dados, né, eletrônicos gerados. E ele declara ainda, né, que não houve fraude, né,
que não registrou o funcionário, né? Fora do período, tudo, né? Que não houve avaliações de leis e tais, né? Então, gente, todo ano nós teríamos que pegar essa carta de representação de responsabilidade da administração e ficar guardando. Gente, nós temos um desgaste muito grande com os nossos empresários. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos solicitando o Conselho Regional, junto ao Conselho Federal, que essa carta de